Oi, 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 galerinha do Benção, a Paz de Cristo, penúltimo devocional do mês de abril, orando pelo amor divino. E a gente tem visto que precisamos cada vez mais desse amor, né? Nesses dias difíceis que temos passado no nosso país, nesses dias difíceis que temos passado no mundo. E é incrível como a palavra de Deus resume muito bem o que viria a acontecer, e o que está acontecendo e o que ainda vai vir. Então, amados, é algo muito sério, né? É algo muito sério, e o que me preocupa como cristã, como uma pessoa que se diz, né, temente a Deus, que conhece o Evangelho, eu tô falando de mim. Espero que esse vídeo fale com vocês também. Que se diz temente ao Senhor, que conhece e prega o Evangelho e que ama esse Evangelho, eu fico preocupada, mais preocupada comigo mesma, em estar fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer nesses últimos dias, né? Em Mateus 24, quando os discípulos perguntam para Jesus, como será o fim? Como será o indício de que o fim está chegando? E ele começou a falar que no fim tempos difíceis, tempos terríveis viriam, e que as pessoas não se suportariam mais, que nação se levantaria contra nação, teria guerras, rumores de guerras, terremotos, e tudo isso tem acontecido há um bom tempo, se vocês prestarem bem atenção. Então a palavra é a informação mais atual que a gente pode ter, mais do que qualquer jornal, porque ela nos mostra o que virá, porque ela é a verdade. Então nem tem como negar isso de tão específico e detalhado que é. Então Jesus, ele fala sobre isso para os discípulos, mas ele deixa algo muito interessante. Se vocês suportarem até o fim, se vocês suportarem esse ensinamento que eu passei para vocês até o fim, tudo isso vai valer a pena. Então ele fortalece a gente dizendo que tudo isso é para que a gente suporte, tudo isso é para que a gente consiga chegar até o fim. Porque a palavra também diz que, se possível, eles enganarão a muitos. E quando diz enganarão a muitos, são muitos de nós que conhecemos a palavra que dizemos que conhecemos a palavra, né? Então, o Senhor é bem claro nisso. Temos passado momentos difíceis, terríveis, e a Igreja de Cristo precisa se levantar para orar a respeito do amor. Que o nosso amor não se esfrie, que os nossos irmãos, onde quer que estejam, inclusive nós, não caiamos nessa prova que o mundo está passando, porque tudo isso é bíblico. Então, a nossa oração não precisa ser para que o mundo mude, para que as coisas fiquem boas, porque a palavra diz que não vai ficar boa. E ele é bem claro lá em 2 Timóteo, quando Paulo fica falando sobre as coisas que virão a acontecer, além do tempo difícil que ele passou. E ele disse que serão tempos terríveis. E Jesus também fala em Mateus 24 que por causa dos eleitos ele vai abreviar esse tempo. Porque se deixar se prolongar por muito tempo, ninguém vai suportar de tanta dor, de tanta aflição. E é isso que tem acontecido. Em muitos países, amados, inclusive no nosso país, o Brasil, muitos não estão suportando mais. Então é fácil pra gente que tem um bom carro, uma boa casa, que apesar de todos os problemas políticos que o nosso país tem passado, tudo que a gente tem enfrentado, a gente tem vivido bem. A gente tá comendo, a gente tá bebendo, a gente tem o que vestir, tem onde dormir. Muitos perderam isso por causa do erro da política e por causa dos seus próprios erros também. Então a palavra, ela é clara em 2 Crônicas, que eu gosto muito, ela é bem clara. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, ele fala ali, o Senhor fala que o povo, no versículo 14, que o povo que orar e se humilhar diante da minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou ouvir a sua oração. Eu vou enxergar, vou olhar para essas pessoas e vou ouvir essas pessoas, porque antes de tudo elas reconheceram que há um Deus. Então é muito fácil a gente simplesmente orar para mudar enquanto a gente não muda. É hipocrisia até. Então é fácil a gente orar para mudar, para as pessoas mudarem, para a política mudar, para fulano de tal mudar, para isso mudar, para
o imposto cair, para não sei o que, não sei o que, não sei o que, a gente não muda, a gente não se arrepende, a gente continua sendo filhos péssimos com o pai e filhos péssimos com os nossos pais aqui na terra. A gente não respeita mais os pais, a gente não valoriza os pais que lutaram para nos dar uma educação boa, para hoje a gente ter o emprego que tem. A gente não respeita, não agradece ao Senhor os filhos que temos, né? Pais, vocês que têm filhos abençoados, temente ao Senhor, às vezes não valorizam, fala, mas não tem atitude de amar, de cuidar, de ser prestativo, de ser atencioso. Então a gente tá errando nisso. A gente tá errando quando não perdoa o nosso vizinho, a gente tá errando quando tá criticando demais os outros, a gente tá errando quando tá apontando o dedo, enquanto o Senhor diz que aquele que se humilhar e orar, se humilhar e orar e se arrepender dos teus maus caminhos, eu irei ouvir a sua oração e eu irei sarar a sua terra. E quando eu escuto de sarar a sua terra, é primeiro a minha terra, a terra do meu coração, porque a terra fértil é no meu coração que eu armazeno as coisas boas e as coisas ruins também. Então, em nome de Jesus, amados, a gente precisa ter noção e consciência disso, porque é muito sério. É muito sério, tá um caos sim, e a tendência em Apocalipse fala isso, em Mateus 24 fala isso, o próprio Jesus diz que mesmo com todas essas dificuldades, todas essas dores, todas essas perseguições, ainda não será o fim, porque vai piorar. Não é Tati que está dizendo. Leia o Mateus 24, leia o 2 Timóteo 3 e leia a 2 Crônica 7 que fala sobre orar, sobre arrependimento, e leia toda a Bíblia, que é o tempo todo tem uma condição. E o Senhor não coloca essa condição porque Ele quer nos testar. O Senhor nos coloca essa condição porque Ele nos ama. Ele nos ama. Por exemplo, se o seu filhinho pequenininho vai mexer na tomada ou coisa assim, você coloca uma condição. Olha, se você fizer isso, vai ter essa consequência. Você avisa. Mesmo assim, o filhinho vai e coloca o dedo na tomada, vai fazer alguma coisa que você já avisou que é ruim. Você dá a condição para que aquilo não aconteça. Se você não fizer, você vai ganhar isso. Mas se você fizer, vai acontecer isso. E não porque o seu pai quer que aconteça, mas porque você foi lá e fez o que não era para ser feito. E a gente ter feito isso como cristãos, estamos correndo atrás dos nossos próprios desejos. Sabe por que a gente está orando para que o país melhore? Para talvez comprar um carro melhor, né? Comprar uma casa melhor, fazer aquela obra na igreja e fazer eventos, fazer isso e aquilo. E não é essa não é a oração. Então, amados, a gente precisa tomar consciência. Eu falei isso hoje cedo no grupo do Obença, porque o irmão Ricardo mandou, faz parte do Obença também, mandou sobre o terremoto que aconteceu no Equador. E a gente tem visto toda a palavra se cumprindo, né? Mateus 24 se cumprindo, 2 Timóteo 3 se cumprindo. Então a gente precisa ter essa consciência que nós precisamos nos arrepender. Isso é fato. Precisamos nos arrepender, precisamos nos humilhar diante do Senhor. Ele é o Deus de tudo isso. É Ele que manda, Ele é o dono do ouro, da prata. Não há nada que seja seu, não há nada que você comande, nada do que você tem hoje. Esse carro, por sinal, esse carro que eu tô não é meu mesmo, é da minha mãe, pastora Águida, mas nada do que você tem, nenhum bem, nenhuma roupa, nada é seu e nada foi mérito seu, mas é mérito do Senhor que colocou em você, injetou em você aquilo que tem de bom que só há nele, porque em nós não há nada. Então é tempo de arrependimento, porque mudar não vai mudar. Infelizmente, amados, a gente precisa ter essa consciência que mudar não vai. Porque quem precisa mudar somos nós. Quem precisa parar de ser hipócrita somos nós. O mundo, a tendência é que piorem, porque a palavra diz que vai piorar. Você tira isso, eu estava olhando só no meu Facebook, só sobre o que tem acontecido no nosso país nesses últimos dias, que eu não vou nem entrar em detalhe de tão chato que é. A gente vê que as pessoas não se suportam mais. Se um fala uma coisa, vai excluir, ou vai matar, ou vai fazer alguma coisa. Se outro faz outra coisa, é a mesma coisa, né? Se o outro pensa o contrário, começa a esculachar da mesma forma. Por quê, amados? Porque falta o que a gente está orando nesse mês, que é o amor divino. Falta respeito, falta compreensão, falta a gente como cristão, e o pior é que a gente como cristão se mete nessas, né?
Falta a gente como cristão fazer a diferença, que é orar para a gente suportar. É orar para que os nossos irmãos suportem, que o povo suporte as aflições que ainda virão, porque são tempos difíceis e a palavra nos garante que serão tempos difíceis até que ele volte, até que o reino dele se estabeleça. Então que aí o nosso amor não se esfrie, que a gente não caia nessa tolice de crer que as pessoas vão fazer a diferença, de crer que a diferença está nas pessoas ou em uma atitude assim ou assada, porque não está. A diferença está em Cristo, a diferença está em nós nos humilharmos diante dele, crermos na palavra dele, crermos no amor dele e confiar que ele vai fazer o melhor. Eu não estou dizendo que é para a gente deixar de orar, né? Mas será que a nossa oração está sendo certa? Será que a nossa oração está sendo como os pagãos, né? Repetindo a mesma coisa? Então vamos orar para que a gente seja revestido. Vamos orar para que a gente continue tendo força, amados, de pregar o evangelho. Porque Mateus 24, ele diz isso, Jesus disse, para que tudo isso acontece, tudo isso vai acontecer, mas vocês terão que ser fortes até o fim. Por quê? Porque esse evangelho precisa ser pregado. Então o inimigo, lógico que com a permissão do Senhor, tem tentado nos tirar do foco, né? Tentado desconcentrar a igreja de Cristo, que hoje está desunida, desestruturada e buscando aquilo que não é para buscar mais. Porque a gente tem que buscar a face de Deus, se humilhar diante dele, se unir em uma única oração, que é se revestir desse amor para suportar até o fim, porque vai ser muito difícil, muito difícil, já tem sido bastante difícil. Então orem, amados. Lógico que a palavra também diz que os maus, eles vão arcar, né, com as consequências do que tem feito. E a gente, como povo que está debaixo da autoridade da nação, a gente também arca. Mas, como eu disse, como a palavra diz, precisamos nos humilhar e orar para nós e nos arrepender. Não fala, vocês têm que fazer com que os outros se arrependam, vocês têm que fazer com que os outros mudem. Não, ele diz, vocês precisam se arrepender e não fazer isso para com os outros. É a gente que precisa se arrepender, é a gente que precisa mudar, é a gente que precisa cumprir o que a palavra está dizendo. Então, que Jesus, que o Espírito Santo me dê muita força para continuar fazendo o que eu tenho feito no Obença, para continuar fazendo o que eu tenho feito no meu trabalho com os meus amigos, para continuar tendo essa força de mostrar Cristo, né? Porque ele está indo embora e através de nós a gente não está percebendo. Então que Cristo prevaleça, que o amor prevaleça, porque ele está voltando. Então, orem pelo Obença, orem por todos aqueles que estão se levantando para viver esse evangelho, né? Para falar dessa verdade enquanto é tempo, dentro de casa, fora de casa, dentro da igreja, fora da igreja. E orem por vocês também, para que vocês se sustentem. A gente tem orado sim por todos, mas a gente tem orado mais pelo amor, né? Porque quando o amor se derramar e a gente crê nesse amor, a gente vai conseguir ir até o fim. Então Deus abençoe vocês ricamente. Eu passei um pouquinho do tempo, tem uns 14 minutos já. Espero que vocês tenham conseguido ouvir até o final. Deus abençoe muito mesmo. E que a gente tenha força. E lembre de 2 Crônicas 7. Leiam 7:14. A partir do 14. Que o povo que se humilhar e orar diante da minha face, se prostrar diante da minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu olharei para eles e ouvirei a voz deles e sararei a terra deles. Então, em nome de Jesus, que vocês tomem posse do que tem na palavra. Não tomem posse do que os outros dizem, das chatices que estão nas redes sociais, do disse-me-disse, das brigas e confusões. Não deixe que isso entre no coração de vocês, porque é o que eu estou pedindo para não entrar no meu, né? Porque a gente fica com raiva, fica triste, fica decepcionado, e isso não agrada o Senhor. Ódio, dissensão, confusão, não agrada o Senhor. O que agrada o Senhor é o amor. Então orem pelo amor divino e orem para que esse amor permaneça em nossos corações e nos sustente até o fim. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima semana. Tchau, tchau.